Olá pessoal, esta aula trata de tópicos adicionais sobre sistemas de tempo real. Trata-se do capítulo 19 do livro. E neste terceiro vídeo nós veremos protocolos de comunicação. Na maior parte do tempo, a preocupação do escalonamento tempo real é com a divisão entre tarefas do tempo do processador. Só que hoje em dia tem um grande número de aplicações de tempo real que são, na verdade, distribuídas. São tarefas espalhadas por vários computadores, os quais comunicam-se através de redes de computadores. Então, eu tenho tarefas em um ambiente distribuído, conectado por redes de computadores. Toda comunicação entre computadores requer algum tipo de protocolo. E um protocolo de comunicação define as regras que devem ser seguidas para que a comunicação entre eles ocorra com sucesso. Existem dezenas, provavelmente centenas de protocolos de comunicação diferentes criados ao longo das décadas. No caso da internet, as pilhas de protocolo mais conhecidas incluem o HTTP, que é usado nos browsers, o TCP, que é um protocolo para transporte de dados, o IP, que permite conectar diferentes computadores em rede, e no nível físico, a Ethernet. Porém, muitas aplicações de tempo real apresentam requisitos temporais críticos, né? A gente já tem falado disso ao longo de todo o livro. E nesse tipo de sistema, via de regra, não são usados os protocolos típicos da internet, né? O HTTP, TCP, ou às vezes o DP, IP, né? O lado físico da internet, mas sim são usados protocolos de comunicação específicos, os quais apresentam propriedades mais apropriadas para um contexto de tempo real. Protocolos de comunicação usados em contexto industrial ou em veículos são genericamente chamados de barramentos de campo ou fieldbus. Aqui o termo barramento de campo vem do fato dos computadores não estarem em um escritório ou uma residência, mas sim no campo, onde campo representa genericamente um ambiente que pode ser um chão de fábrica, um ambiente rural, ou um veículo e assim por diante. Barramentos de campo, ou field buses, né, são diferentes dos protocolos da internet. Eles apresentam, tipicamente, uma menor variância dos tempos de comunicação e são, em geral, mais confiáveis ou mais robustos no que diz respeito a falhas e perdas de pacote. Ou seja, mensagens são perdidas ou descartadas com menor frequência. Também, fisicamente, os protocolos de campo, os field buses, apresentam uma maior robustez eletromecânica. Eles resistem mais a ruídos eletromagnéticos, vibrações. Alguns dos protocolos se preocupam muito em não gerar faíscas em ambientes explosivos e assim por diante. Agora, a gente pode dar uma olhada numa série de protocolos. Cada protocolo aqui em particular poderia ocupar um capítulo do livro. Então, o que vai ser feito aqui é simplesmente citá-los rapidamente para que o leitor interessado possa ir atrás da descrição detalhada de cada protocolo, né, conforme a sua área de interesse. Então, vamos lá, pessoal. Um cara muito conhecido é o CAN, né, Controller Area Network. É um protocolo muito usado em veículos automotores e também dentro de máquinas industriais. O CAN é um protocolo muito versátil, né, e muito interessante de se trabalhar, porque nele cada mensagem possui uma prioridade, que é o CAN Network Identifier. E essa prioridade
que é uma parte dos bits da mensagem, ela define a ordem de transmissão no barramento. Então funciona mais ou menos como prioridade fixa, é como se as mensagens do CAN tivessem prioridades fixas e fossem escalonadas através destas prioridades fixas. Porém, elas são não preemptivas, ou seja, uma vez que uma prioridade da mensagem define que ela é a próxima a transmitir, ela vai ser transmitida até o final. Um outro protocolo muito importante no ambiente automotivo é o FlexRay. Ele foi criado exatamente para ser usado num contexto automotivo. Ele prima por um determinismo temporal, sincronização de relógios e confiabilidade. Ele tem várias propriedades a este respeito. Ele inclui, dentro do próprio protocolo, sincronização de relógios, tolerância a faltas e também um mecanismo para controle de acesso ao barramento que impede colisões. Todo o mecanismo do FlexRay funciona como uma espécie de executivo cíclico. Ele é baseado nesse conceito de ciclos de comunicação, que eles chamam de FlexRay Cycle, que tem uma duração fixa. Então, da mesma forma que a gente pode comparar ou associar CAN com prioridade fixa, não preemptiva, a gente pode pensar nos FlexRay como uma espécie de executivo cíclico. O AFDX é o protocolo da aviônica, né? Avionics Full Duplex Switched Ethernet. A AFDX é o protocolo para comunicação entre computadores mais importante no mundo da aviônica, né? Dos sistemas eletrônicos a bordo de aviões. Ela também é conhecida como padrão de comunicação ARINC 664, porque é a organização ARINC define o AFDX nesse documento 664. Foi criado especificamente para sistemas aviônicos modernos e interessante é que o AFDX, ao nível físico, é baseado numa Ethernet chaveada. Acaba que tu tem um switch Ethernet ao qual se conectam os computadores de bordo do avião e a comunicação se dá nesse contexto. Entretanto, diferentemente da Ethernet comum que a gente usa em casa no escritório, o AFDX impõe um rigoroso controle de fluxo sobre quando transmitir e quanto transmitir. Tudo isso para que os tempos de comunicação sejam o mais determinista, o mais fixo possível. Então, esse rigoroso controle de fluxo é basicamente dizer quem pode transmitir, o quanto e quando pode transmitir, né? Esse rigoroso controle de fluxo permite que os tempos de comunicação entre os computadores, no pior caso, sejam determinados com bastante rigor ainda em tempo de projeto. Um outro exemplo de Field Bus é o Foundation Field Bus. O Foundation Field Bus foi criado para aplicações em plantas industriais, principalmente na indústria de petróleo e gás. Então, a sua parte física, elétrica, tem uma enorme preocupação com geração de faíscas em atmosferas que possam estar carregadas com gás ou vapor de petróleo, vapor de gasolina, esse tipo de coisa, né? Tipicamente, Foundation Field Bus é usado para fazer a conexão entre sensores inteligentes, atuadores inteligentes e controladores. Então, o sensor inteligente é um dispositivo eletrônico que contém um transdutor de temperatura, pressão, vazão, velocidade ou qualquer coisa física, né? Qualquer variável física. E além do transdutor, ele possui uma eletrônica capaz de conformar e limpar esse sinal e também um controlador de barramento capaz de conectar esse sensor inteligente ao barramento Foundation Field Bus. A mesma coisa com atuadores, válvulas, bombas, etc. E conectado então ao controlador. Dessa maneira, a malha de controle no meu chão de fábrica é fechada via rede Foundation Field Bus. Eu tenho um sensor inteligente que lê, por exemplo, a temperatura e envia um pacote pela rede para o controlador.
que calcula o que fazer, aplica sua lei de controle e define um valor a ser atuado, envia isso como um pacote pela rede para o atuador, o qual aciona o dispositivo usado para aumentar a temperatura, diminuir a temperatura em questão. Então, Foundation Field Bus é usado principalmente em chão de fábrica em malhas de controle. Profibus também é criado visando o sistema de automação industrial, só que ele é mais geral, ele realmente tem um espectro amplo de aplicação, né? Produtos químicos, farmacêuticos, energia, água, etc. É usado uma vasta gama de aplicações e, digamos assim, o grande apelo do Profibus é que ele permite a integração de diferentes equipamentos de campo, mesmo usando protocolos a nível físico que são distintos, desde que cada equipamento implemente, né, a mesma interface padrão Profibus. Outro nome conhecido é o TTP, que é o Time Triggered Protocol. Ele também originalmente desenvolvido visando veículos, mas depois também controle industrial. O TTP, como o próprio nome diz, né, Time Triggered, ele está fortemente conectado com o relógio, ou seja, pré-definido o instante de transmissão de cada computador. Isso é definido em tempo de projeto e executado durante o funcionamento do sistema. Dessa maneira, a gestão do uso do barramento é feita através dessa pré-definição dos instantes no tempo, aonde, ou melhor, quando cada computador vai transmitir. Então, obviamente, nós precisamos de sincronização de relógios para que todo mundo na rede concorde sobre que horas são e transmita no horário apropriado, e também ele implementa importantes recursos de tolerância a faltas. O TTP apresenta um excelente determinismo temporal, então sabe-se exatamente os atrasos que cada mensagem terá na rede. Por fim, Real-Time Ethernet. Existem muitos protocolos, além do próprio AFDX e do TTP, baseados em Ethernet para aplicações de tempo real. Inclusive alguns dos estados antes, né, como eu mencionei. O que acontece? No nível físico, redes Ethernet são muito baratas para instalar e para manter. São amplamente conhecidas por todo mundo e elas são robustas, são escaláveis e são relativamente simples se comparadas com outras soluções. Então acaba que, se vocês procurarem na literatura, vocês vão encontrar diferentes propostas de protocolos de comunicação, os quais usam Ethernet no nível físico e colocam em cima algum mecanismo de gestão do uso do barramento, né, de controle de acesso ao barramento, de maneira a minimizar as colisões e minimizar os atrasos possíveis, tornando os tempos de comunicação mais deterministas. Estes são apenas alguns exemplos e pode-se encontrar uma descrição detalhada, obviamente, na internet e também várias outras propostas de solução para o problema. Com isso, nós concluímos o terceiro vídeo relativo ao capítulo 19, onde, neste caso aqui, tratamos de protocolos de comunicação. Mais detalhes vocês encontram no livro Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real. Até mais!